Falar sobre os bastidores da política, meu mestre. Boa noite para você. Boa noite, Cleiton. Desculpa você que está em casa, mas a gente não tem como a gente passar por uma notícia dessa sem se indignar pela situação. Ainda tem gente que bebe e vai dirigir, pior ainda, trabalhando. Exatamente. Com um caminhão carregado de coisa que fica mais pesado ainda, Davidson. Você me permite? Claro. Marquesa, eu assumo qualquer responsabilidade pelo que eu vou dizer. Com todo respeito aos legisladores do país, eu já conversei com muitos diretores de departamentos de trânsito do Brasil, não só daqui, do Amazonas. A lei precisa ser revista urgente. Para mim, quem bebe e vai dirigir, assume o risco de matar. Não existe essa. Porque é um risco tremendo. Sim. Ainda mais com uma carreta, com um caminhão. E me impressiona como é que esse carro entrou na escola. E é a forma como é que o cara tenta se desviar da responsabilidade. É um absurdo, nós que somos eleitores, pagadores de impostos, não podemos mais tolerar esse tipo de situação que coloca em risco a vida de todo mundo, ainda mais quando se perde uma vida precoce no trânsito por um irresponsável, que merece sim estar na cadeia. Disse tudo, Davidson. Agora vamos enveredar aqui pelo lado da política, que não é, o assunto de agora, inclusive, não é menos importante do que a gente vai discutir agora. E eu preciso cada vez mais falar sobre isso. A gente tem um quadro político aqui, até para que a gente sirva de educador. Já que, por isso que eu chamo ele de professor o tempo todo, porque ele enfrenta isso. Ele tem sala de aula todo dia. Falar de política é muito necessário para que o povo aprenda a eleger bons representantes. Cada vez mais. Agora vamos falar do projeto de lei que trata de aborto. Esse projeto de lei está indignando tanto o brasileiro que quase ninguém vai no site da Câmara ou do Senado, ou de qualquer Câmara Municipal ou de qualquer Assembleia Legislativa para ver projeto de lei. Porque o povo não se liga muito em lei. Mas esse projeto de lei que trata do aborto como um crime de homicídio foi visto por mais de 3 milhões de brasileiros em 2 dias. É isso, Davidson? Exatamente, Cleiton. Mais de 2 dias, mais ou menos aí 1 dia e meio, quase 2 dias, o site da Câmara dos Deputados presenciou uma coisa incomum. Como o Cleiton disse perfeitamente, brilhantemente. É a população indo lá procurar saber que projeto de lei é esse. E votar numa enquete que foram pressionados a colocar, que é justamente para saber da população se são favoráveis ao PL, o projeto de lei 1904, de autoria do deputado bolsonarista do PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante. Esse projeto de lei, ele prevê, pelo menos numa parte dele, que é o que revolta grande parte da sociedade, Cleiton, e o nosso telespectador, equiparar o aborto a um crime de homicídio. O Cleiton falou agora do dolo, que é comparar a um ato criminoso, que é quando você tem intenção de cometer crime, não deixa de ser muito diferente esse projeto de lei, que não é simplesmente proteger a vida do bebê, é você tornar a pena do criminoso, no caso do estuprador, branda, leve e praticamente impune. Bem, uma coisa é fato, nós todos que somos a favor da vida entendemos, porque está na lei, inclusive ela é constitucional, né, Cleiton? Você, como bom estudante de direito, sabe disso. A vida é um bem inviolável. Ela é um patrimônio do ser humano. Mas, no entanto, quando você observa, lendo o projeto, eu li de cabo a rabo, ele abre brechas para que muitas mulheres que são vítimas de aborto, principalmente no caso de estupro, vítimas não, vou corrigir a fala, mulheres que cometem um aborto praticado por uma vítima de estupro, pode ser, sim, criminalizá-lo de modo mais severo do que, por exemplo, um criminoso que pratica o ato do aborto, aliás, o ato do estupro, e vai para a cadeia com uma pena menor. É praticamente uma coisa que divide a opinião, mas me chama a atenção para te entregar o bastão, Cleiton. 80% da população brasileira é contrário a este projeto, não é contrário ao aborto, tá? Não é contrário... Não é favorável ao aborto. Não é favorável ao aborto, perdão. Não é favorável ao aborto, mas é contrário ao projeto de lei do jeito que ele está escrito. Aqui em Manaus teve duas deputadas estaduais que divergiram do projeto. Alessandra Campelo e Débora Menezes. Óbvio, ambas são de espectros diferentes. Débora Menezes é favorável ao projeto e a deputada Alessandra Campelo é contrária. E para você ver a repercussão que isso está trazendo para o Brasil, e o Amazonas não é diferente, porque a gente tem casos aqui gravíssimos de estupro, Cleiton.
Isso é que precisa ser discutido cada vez mais. E ao apressar o julgamento desse projeto, né, ao acelerar e não deixar ser discutido nas comissões da Câmara, mostra o quão sanguinários ou burros são os parlamentares que apoiam esse projeto. Exatamente. Obrigado, Davidson. Daqui a pouco tem mais. Foi lindo demais. Se você me permite, Muito. eu quero te parabenizar pela apresentação do Norte Bombage. Primeiro que você é um cara muito competente como comunicador e não é só porque é meu amigo, não, mas o Cleiton arrebentou, o Grupo Norte Comunicação arrebentou mais uma vez e eu quero dizer mais, isso é cultura amazônica. O Festival de Parintins não é propriedade intelectual e nem cultural de uma pessoa. É patrimônio do Estado, é patrimônio da sociedade e do povo, acima de tudo. É isso. Por falar nisso, Parintins, já que a gente tá falando de Parintins, tá bombando. Vou começar com o segundo para depois a gente vir pro primeiro. O Matheus Assayag lançou realmente a sua pré-candidatura à prefeitura e, rapaz, eu nunca vi a ilha tão abarrotada de gente. Exatamente. Pelos drones, pelo que a gente presenciou, tinha muita gente, ainda não tenho como capitalizar o total, mas isso demonstra como a eleição no interior, Cleiton, é muito diferente de Manaus, né? A gente está falando de Parintins, terceiro maior colégio eleitoral do interior do Amazonas, um colégio que eu canso de bater aqui, é um colégio eleitoral estratégico, inclusive para quem pretende disputar eleições grandes, como governador do estado, Senado, câmaras federais, aí no caso deputado federal. E o Matheus Assayag é o adversário hoje da pré-candidata de Wilson Lima, Brena de Anal. Os dois rivalizam. Matheus tem o apoio de Bi Garcia, que é o prefeito de Parintins atual, Omar Aziz, e capitalizou apoios importantes. Inclusive, não sei você, mas pela primeira vez eu estou vendo um nome, inclusive aqui no Amazonas, unindo esquerda e direita. Porque o Marcelo Ramos, do PT, e o Alberto Neto declararam apoio oficial ao Matheus Assayag. Logo, a gente tem que pensar assim, hoje Bi Garcia e Wilson Lima estão politicamente rompidos, nessa eleição mais ainda, mas isso demonstra também a briga por partidos. Matheus hoje tem 10 partidos, Brena de Aná, segundo interlocutores, tem 11, mas essa reviravolta pode acontecer até o fechamento das chapas, o que vai pegar fogo em Parintins, além do Festival Folclórico garantido e o meu bonito e maravilhoso caprichoso, Cleiton. Olha só, ele assumiu, rapaz. Deixa eu lhe falar, por sinal... Sem briga, sem briga. Marcelo Ramos e Alberto Neto debaixo dos braços de Eduardo Braga também me chamou a atenção. Exato, chama atenção. Isso, né? Uma coisa importante, o Eduardo Braga esteve em Parintins, fez também o seu apoio oficial ao Matheus Assayag, que já era aliado de Bi Garcia. Agora, lembra que eu tinha falado aqui que o Marcelo Ramos estava conversando com grandes lideranças? Aí agora você vê, né? O que Eduardo Braga, o senador do MDB, que estava até então fechado com Davi Almeida, andou a tiracolo aí nesse fim de semana em Parintins com o Marcelo Ramos. Bem, segundo apurações, cada vez mais essa conversa tem se estreitado entre os dois, que inclusive concorreram a uma eleição juntos, o Eduardo como cabeça de chapa e o Marcelo como vice, e agora pode ser que essa articulação volte, afinal de contas, o MDB aqui no Amazonas faz parte do arco de alianças do presidente Lula, e o Marcelo Ramos é o nome de Lula em Manaus para a disputa das eleições. Quanto ao Omar Aziz, tem uma coisa que chama a atenção, o silêncio do Omar, né? Isso. Que demonstra ali que o Omar está lá e cá, ele teve também Parintins, está apoiando o Matheus Assayag, viu um vídeo, mas essa do Eduardo Braga com o Marcelo Ramos, olha, pode ter certeza que se o Marcelo trouxer o MDB, aumenta grandes possibilidades de um crescimento do petista que já tem demonstrado incômodo nas pesquisas eleitorais, Cleiton. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e talvez isso demonstre o porquê que Davi Almeida tem entregue, inclusive, muitos cargos ao PSD. Exato, até mais do que o MDB. É isso. Acompanhe as cenas dos próximos capítulos que Davidson Cavalcante sempre traz pra gente nos bastidores da política. Exato. Obrigado, professor. Nada, até amanhã, Bom trabalho Cleiton. para você.